Oi, eu sou Gustavo Cunha e bem-vindos a Derry está rapidamente se provando muito mais do que uma simples história de origem por um palhaço monstruoso vindo das estrelas. A série está expandindo ativamente o universo horripilante de It e se aprofundando na história cósmica e nas regras sobrenaturais, né, que há muito tempo são insinuadas, mas que nunca são totalmente exploradas nas histórias, né? Essa série tá não apenas preenchendo as lacunas do passado, tá aprofundando a própria natureza do mal que assola a cidade de Derry. O episódio 4, em particular, revelou várias informações bombásticas que reformulam toda a nossa compreensão sobre essa criatura, sobre essa cidade amaldiçoada e sobre as forças humanas que disputam o controle. E é claro que a gente precisa começar pelo mais importante, né? Uma história de origem impressionante que retrocede milhões de anos no tempo. De acordo com a história da tribo indígena local, a entidade tem um nome: Galu. E isso é muito interessante, cara, porque na mitologia suméria, os Galu são demônios do antigo submundo da Mesopotâmia, e o papel dessas criaturas inclui arrastar vítimas pro submundo, e elas são descritas como descendentes do inferno. É interessante como essa nomenclatura acabou sendo usada por uma tribo indígena americana, né, uma nomenclatura suméria. É o que em antropologia os caras chamam de difusão cultural, a transmissão de elementos culturais, né, crenças, rituais, símbolos de um povo pro outro através de troca, migração, guerras, comércio, rotas marítimas, casamentos, etc. Enfim, os índios contam como o Galu caiu na Terra numa estrela cadente, não como um ser livre, mas como um prisioneiro. O elemento material de pedra que envolvia essa entidade não fazia parte da própria criatura, mas era, na verdade, uma gaiola projetada para conter o poder cósmico do bichão, né? Essa única sequência eleva Pennywise a um horror cósmico enjaulado, uma criatura banida das estrelas, e reformula todo o papel do território em que Derry cresceu, né? Por eras incontáveis, a entidade vagou pelas florestas primordiais, caçando as criaturas que habitavam o lugar, mas tudo mudou com a chegada dos primeiros seres humanos. Os povos indígenas que chegaram ao Maine há aproximadamente 13 mil anos descobriram a criatura e estabeleceram uma trégua. Um membro mais sábio da tribo percebeu que a estrela que trouxe o Galu era feita de um material especial, uma pedra que de alguma forma continha ou limitava o poder da entidade. Um fragmento dessa estrela foi esculpido numa adaga, uma arma mística que servia tanto como proteção quanto como um símbolo da trégua entre os humanos e o monstro. Essa adaga e o conhecimento da criação dela foram passados de geração em geração. Os Chocopiwa aprenderam a viver em harmonia tensa com o Galu, né? Eles não caçavam no território do bicho, a floresta ocidental, e em troca a entidade também não atacava eles. Era um acordo frágil, mas funcional. Porém, esse equilíbrio foi quebrado com a chegada dos colonos europeus que ignoraram os avisos da tribo. Os caras entraram na floresta proibida, né, caçando, explorando sem respeito. Galu, que tinha se alimentado apenas ocasionalmente de animais, descobriu esse novo tipo de presa, humanos cheios de medo, superstições, ganância e arrogância, e com cada vítima a entidade cresceu mais forte. Esse é um ponto crucial na mitologia, cara. O Pennywise se alimenta do medo. Num momento genial ali, o Will Hanlon teoriza exatamente como a criatura caça, dando à natureza sádica da coisa uma motivação que é assustadoramente prática, né? Ele sugere que a entidade é atraída por hormônios do medo, como a adrenalina e o cortisol, que inundam ali a corrente sanguínea da vítima. O Will explica que a criatura induz o terror porque os produtos químicos resultantes salgam a carne, cara, tornando essas vítimas mais saborosas. Predadores gostam do sabor disso nas suas presas, ele diz. Esse detalhe arrepiante explica perfeitamente porque a criatura persegue, atormenta e brinca com as suas vítimas, né? Não se trata apenas do mero sadismo, é um predador gourmet, né, amolecendo a refeição antes do abate. Tudo bem, cara, eu não vou julgar o Pennywise, certo? Refeição sem um temperozinho ali, ninguém merece, né? Comida sem sal, já basta lá o estrogonofe da minha sogra, enfim. Sendo assim, imagina, cara, esses colonos todos, recém-chegados nessa terra estranha, trazendo os seus medos profundamente enraizados ali do desconhecido, com aquela visão obscurantista, né, que é um resquício da Europa medieval. Velho, esses caras eram um verdadeiro banquete pro Galu, né? E à medida que ele se alimentava, o poder da criatura ia se expandindo, permitindo que ele pudesse caçar além das fronteiras da floresta ocidental. Quando os índios resolvem enfrentar a entidade, a gente tem uma das manifestações mais peculiares dessa série, né? Ao caçar ali a líder dos índios, a coisa parece como um padre cristão. Eu sei, pra mim, pra você, essa não é uma forma que a gente ia considerar assustadora, né? Mas essa forma específica é particularmente significativa do ponto de vista dos índios,
cruz, ela representa os medos e os traumas impostos pela colonização, pela cristianização forçada a eles pelos europeus. A líder da tribo morre, mas deixa o plano, né? Transformar o material do meteoro em armas e enterrar 13 fragmentos em cascos de tartaruga ao redor da floresta, uma clara referência ao Maturin, né? O inimigo cósmico da coisa, e isso cria um anel de contenção que limita a área de caça do Galô. Mas aqui a gente tem também uma questão importante, né? Porque provavelmente um ou mais desses marcadores já foram removidos, né? Não pelo exército, obviamente, mas por alguém que nós ainda não conhecemos muitos anos atrás, porque o Pennywise tem seguido, né, livre, leve, mais soltinho que bolacha em boca de velho, promovendo seus massacres em Derry a cada 27 anos. Então pode ser que a ausência de apenas um ou alguns desses marcadores mantenham a criatura contida, só que num raio maior. Isso a série ainda vai ter que explicar. De qualquer forma, esses 13 marcadores ou pilares são o que o General Shaw chama de faróis, e eles são o verdadeiro objetivo da escavação militar. O Shaw tá tentando localizar e possivelmente remover essas barreiras com a intenção de capturar e armar o Galú contra os russos durante a Guerra Fria, né? É um plano totalmente estúpido, né? De arrogância monumental, típico da soberba humana, que Stephen King frequentemente cita ali e critica nas obras dele. A urgência dos militares é alimentada por um profundo conhecimento dos padrões da entidade, né? O Shaw menciona explicitamente o ciclo de 27 anos, sabendo que a arma vai desaparecer se eles não agirem rápido, e o desfecho dessa ambição sinistra dos militares, aliás, também é sutilmente prenunciado por um easter egg da rua principal, né? Lá na primeira cena desse episódio, aquela cena totalmente aberta, a gente vê ali num canto o Hotel Arrowhead, uma provável referência à Operação Ponta de Flecha, de O Nevoeiro, né, do Stephen King, uma outra história de um projeto militar que desencadeou horrores sobrenaturais. E a forma como essa história de origem é revelada é tão importante quanto o conteúdo dela, né? O Dick Hallorann usa ali as suas habilidades psíquicas para acessar a mente do Daniel, o sobrinho da Rose, e a sequência é visualmente deslumbrante, com o Hallorann navegando por um espaço mental representado como uma sala cheia de portas, cada uma levando a uma memória específica. Essa representação visual do brilho é consistente com o que o Stephen King descreveu da habilidade nos livros dele, O Iluminado e Doutor Sono. Mas existe uma coisa perturbadora nessa forma como Hallorann usa o poder dele aqui, né? Ele não tá só observando as memórias do Daniel, ele tá ativamente manipulando essas memórias, assumindo a forma da Rose para extrair informações, e quando o jovem Daniel hesita, o Hallorann se revela ali de uma forma assustadora, né? Que é uma grande mudança em relação a como a gente se lembra dele, né? Naquela versão gentil e protetora que ele tinha com o Danny Torrance em O Iluminado. Mas isso faz todo sentido do mundo, cara, porque aqui ele é um homem mais novo, mais jovem, sob a pressão e influência do exército, usando seus dons de maneira moralmente questionável, né? A gente precisa ter em mente que ele ainda não é aquele mentor que a gente conheceu nos livros, né? Vão ser justamente os traumas gerados pelo uso indiscriminado desse poder que vão transformar esse cara naquele Dick Hallorann de O Iluminado. Então, as visões que o Hallorann experimenta ao longo do episódio também são muito significativas, né? Ele vê aqueles Deadlights, a verdadeira forma extradimensional da coisa, representados como 13 esferas de luz pulsante. Ele vê o cano da banheira ali da Lily, né? O ralo de onde os dedos do Matt emergiram no primeiro episódio, e ele vê trincheiras de guerra, lembretes do próprio trauma, e mais importante ainda, cara, ele vê a avó dele que avisa: mantenha a tampa bem fechada. Velho, essa frase é uma referência direta a Doutor Sono, né? A história na qual o Dick Hallorann ensina o Danny Torrance a técnica da caixa de segurança mental, a ideia de que memórias traumáticas, imagens perturbadoras e até entidades sobrenaturais de verdade podem ser trancadas em caixas mentais, impedindo essas entidades de causar dano psicológico. A lógica disso é linda: você não destrói o medo, você aprisiona ele. E se a gente parar pra pensar, é basicamente o que aconteceu com a coisa, né? O Pennywise, que não foi destruído, foi trancado em uma gaiola espacial e mandado para viajar pelo espaço. Enfim, o aviso da avó do Hallorann sugere que as caixas dele, as caixas mentais, estão começando a se abrir, que o trauma do passado e o horror do presente estão ameaçando escapar. É um presságio sombrio, né, de que o Hallorann pode não estar tão no controle quanto ele aparenta. E isso nos leva ao Black Spot, um refúgio condenado, porque paralelamente à investigação sobrenatural, o episódio também desenvolve essa trama, né, desse bar, o Black Spot. Para os fãs da história, essa cena é carregada de uma simbologia trágica. Como a série se voltou para esse arco, inclusive, eu não vou dar muitos detalhes sobre o Black Spot para quem não conhece a história, porque os caras vão desenvolver isso com certeza. Dito isso, nós sempre soubemos
que os adultos em Derry são verdadeiros inúteis, cara. Mas esse episódio confirma que não é só descrença, né? É uma maldição sobrenatural. Quando as crianças correm ali até o Chef Bowers com uma fotografia do Pennywise, os adultos são fisicamente incapazes de ver a criatura. Para eles, a foto mostra simplesmente uma estátua ali coberta de excrementos de pombo. Esse conceito, cara, foi retirado diretamente lá dos romances do Stephen King, nos quais os adultos também são cegos à magia da entidade, né? Personagens ali como os pais do Bill não conseguiram ver o sangue escorrendo de um álbum de fotos, o pai da Beverly, o Alvin Marsh, também não conseguia ver aquele geyser de sangue jorrando da pia do banheiro dela. Então essa cegueira adulta serve para múltiplos propósitos narrativos, né? Primeiro, ela isola ainda mais as crianças, forçando elas a confiarem apenas umas nas outras, e segundo, ela reflete uma verdade psicológica mais profunda, né? Os adultos sobrecarregados ali com responsabilidades e os seus próprios traumas muitas vezes se tornam insensíveis aos horrores ao redor, especialmente aqueles que desafiam a compreensão racional do mundo, né? Em Derry, essa cegueira é amplificada pela influência da própria entidade, que parece ter o poder de obscurecer a percepção dos adultos, mantendo todo mundo num estado de constante apatia e negação. A ameaça de enviar a Lily de volta ao asilo Juniper Hill adiciona uma camada adicional de tensão. O asilo, que aparece em várias obras de Stephen King, é um símbolo da forma como a sociedade lida com aqueles que veem verdades inconvenientes, rotulando essas pessoas como loucos, né, e isolando elas. Pra Lily, que já passou por várias internações, a perspectiva de retornar a esse belíssimo lugar é aterrorizante e serve como um lembrete de que, às vezes, o horror mais real vem não de monstros sobrenaturais, né, mas de instituições humanas perfeitamente concretas. E no caso da Lily, coitada, as coisas acabaram de ficar um pouquinho mais complicadas, porque se a história do Galu é o coração desse episódio, aquela cena da Marge, meu amigo, é o estômago, o fígado, né? Um momento de horror visceral que deixa pessoas como eu totalmente encolhidas ali, né? Com as mãos no rosto, tentando decidir se vão ou não vão olhar, cara. Essa sequência começa de forma inocente, né? Com uma aula de ciência sobre o Leucochloridium paradoxum, que é um parasita real que infecta caracóis, velho. Esse parasita, ele cria ali sacos inchados que se infiltram nos olhos do coitado caracol, velho, fazendo eles pulsarem e brilharem de uma forma que atrai pássaros, que então comem esses olhos, espalhando o parasita. Vai dizer, cara, a natureza é uma coisa muito, muito fofa. Mais tarde, quando a Marge tá ali no banheiro, ela olha no espelho e vê os próprios olhos começando a inchar, se transformar, assumindo a aparência grotesca dos olhos infectados do caracol. As hastes oculares pulsam, né, se contorcem, e a Marge, aterrorizada, tenta desesperadamente se livrar delas. E o que se segue, cara, é uma das cenas mais brutais que eu já vi. A Marge correndo ali pra oficina de marcenaria, onde ela tenta usar um cinzel de metal pra cortar as hastes. Quando isso não funciona, ela move o rosto em direção a uma serra elétrica. Ai, velho, não tem como desver uma coisa dessas. A Lily, que tinha ido buscar ali um Rivotril, né, pra acalmar a amiga, chega tarde demais. A Marge já cortou um dos olhos reais dela e a cena termina como o mais puro pesadelo, né? A Marge ensanguentada, mutilada, e a Lily com o cincel na mão, né? Sendo vista por toda a escola como agressora. Primeiro, é um exemplo primoroso de horror corporal, o chamado body horror, né? A transformação do corpo em algo alienígena, estranho, repugnante, toca ali em medos primitivos sobre a perda de controle e identidade. Segundo, o parasita serve como uma metáfora perfeita para o Pennywise, assim como o Leucochloridium assume o controle do caracol, alterando o comportamento dele e a aparência, o Pennywise também se infiltra nas mentes das vítimas, se alimentando dos seus medos e traumas até que eles sejam completamente consumidos. E nós temos também uma dimensão psicológica, cara, porque a atriz Matilda Lawler, a atriz que interpreta ali a Marge, sugeriu em algumas entrevistas que a personagem pode ter insegurança sobre usar óculos, né, aqueles óculos fundo de garrafa, uma vulnerabilidade que Pennywise explorou. Então essa cena, portanto, não é só sobre horror físico, mas sobre como os nossos medos e principalmente as nossas inseguranças mais íntimas podem ser usados contra nós. Nossa, cara, como diria um amigo meu, sempre nunca é fácil. E enquanto as crianças lutam contra horrores sobrenaturais, a Charlotte Hanlon trava sua própria batalha pessoal contra um mal muito humano, né? O racismo sistêmico. Ao descobrir que o Will tá tentando ajudar a Roni a provar a inocência do pai dela, o Hank Grogan, a Charlotte se sente compelida a agir. E a revelação do Hank sobre por que ele não pode fornecer um álibi adiciona uma outra camada de complexidade à história, né? Ele tava tendo um caso
com uma mulher branca casada. Um escândalo que, se descoberto, poderia resultar no linchamento do cara, né? Essa confissão destaca a realidade brutal da América dos anos 60, na qual um homem negro poderia ser morto simplesmente por desafiar as normas raciais. A identidade da mulher permanece um mistério, levando inclusive a especulações de que ela poderia ser alguém bastante próxima, talvez até mesmo a própria esposa do chefe Bowers. Olha que maravilha. Mas se for esse caso também, cara, não dá pra perder a cabeça, afinal de contas, chifre é que nem consórcio. Quando a gente menos espera, é contemplado. Indo adiante, o Will Hanlow também ali tem a sua própria dose de dificuldade nesse episódio, a experiência aterrorizante no rio, na qual ele é atacado por uma manifestação do Pennywise na forma do pai queimado, deixa o menino bastante atormentado, mas a cena do rio também é muito significativa por uma outra razão, cara, porque é a primeira vez que um adulto, o Leroy, testemunha diretamente a atividade sobrenatural. Você se deu conta disso? Ele viu o Will sendo sacudido na água, viu as marcas físicas do corpo do filho e viu o balão vermelho flutuando de forma impossível 2 vezes. Essa experiência leva o cara a confrontar o General Shaw, exigindo saber o que realmente tá acontecendo nesse maldito lugar, Derry. Então é um momento crucial porque sugere que, ao contrário da maioria dos adultos na cidade, o Leroy pode estar disposto a acreditar e possivelmente ajudar. Da mesma forma que você certamente está disposto a ajudar esse canal a continuar vivo, para trazer cada vez mais vídeos sobre Derry e It para você, para que você se torne uma luz na vida do Tata, é só usar o meu link da Amazon, seja pelo QR Code que está aparecendo na tela ou pelo link aqui na descrição do vídeo. Sempre que você for fazer essas compras para você, para sua casa, o preço é exatamente o mesmo, mas ao invés de todo o seu investimento e direto lá para os cofres da Amazon, uma parte vem pro canal para que eu possa continuar gravando vídeos sobre palhaços demoníacos do espaço, tartarugas cósmicas e generais inescrupulosos querendo transformar entidades ancestrais em armas da Guerra Fria. Então, se você não quer que os vídeos acabem saindo apenas a cada 27 anos, lembra de usar o meu link da Amazon quando você for fazer qualquer compra online para você, para sua casa, e mantenha essa luz de esperança acesa no meio da escuridão, que é o coração do Tata. Posso contar com você, cara? Diz que sem Tata você pode contar comigo, tá bom? Muito obrigado. Bom, voltando à nossa história, o episódio termina com uma revelação que faz os fãs de It se arrepiarem, né? Quando Halloran força ali o Daniel a revelar onde os 13 pilares podem ser encontrados, o jovem aponta para uma porta final no seu espaço mental. Atrás dessa porta está nada menos que a casa na rua Neibold, a estrutura dilapidada e assombrada que serviu como covil do Pennywise nos filmes. O Daniel diz: siga os túneis sob o velho poço e você encontrará os pilares. Cara, a casa Neibold é um dos locais mais icônicos do universo de It, né? No romance e nos filmes é onde os perdedores ali têm alguns de seus encontros mais aterrorizantes com o palhaço. A casa esconde um poço que leva diretamente aos esgotos, o verdadeiro lar dessa entidade, e o diretor Andy Muschietti afirmou que a série vai explorar mais profundamente a história dessa casa, possivelmente revelando quem a construiu e por que ela foi abandonada. E tem também, né, o fato intrigante de que a localização da casa Neighbor é frequentemente citada como o local do primeiro evento de alimentação, primeiro jantar conhecido do Pennywise. A terra anteriormente abrigava um acampamento de caça de castores, no qual 91 colonos desapareceram misteriosamente no ano do Senhor de 1791. Essa história se encaixa perfeitamente na narrativa do Galu, né? Os colonos, ignorando os avisos, entram no território da entidade e pagam o preço final. Agora, com o exército sabendo exatamente onde procurar, o palco está montado para um confronto direto. O General Shaw, cego pela ambição de criar uma arma contra os russos, está prestes a desencadear um horror, meu velho, que nem mesmo o glorioso exército dos Estados Unidos vai conseguir deter. Pra mim, o que torna esse episódio particularmente notável é como ele expande esse universo de It de uma forma respeitosa e criativa. A inclusão dessa tradição indígena adiciona mais profundidade e autenticidade à história. Não é só uma apropriação superficial, né? É uma tentativa genuína de enriquecer a história original. Isso é demais. Ao mesmo tempo, o episódio também não esquece que tá contando uma história de horror, então as cenas ali da marcha são genuinamente aterrorizantes, nos lembrando que, por mais fascinante que seja a mitologia, o verdadeiro poder de It sempre foi a capacidade dessa história de nos fazer sentir o medo visceral das vítimas do palhaço cósmico. E agora, com a revelação da casa
casa Neibolt, os próximos episódios prometem ser ainda mais intensos. O horror tá se aproximando de um ponto de ebulição e quando finalmente explodir, Derry nunca mais vai ser a mesma. Não esquece que tem aquele meu link da Amazon aqui embaixo na descrição do vídeo pra você mandar vir tudo que você precisa pra você, pra sua casa, de quebra ainda ajudar esse canal a permanecer no ar. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.